é ver como é que a gente pode satisfazer essas necessidades. Algumas vezes são necessidades que têm que ser satisfeitas pelo poder público, sim, tá? Pelo governo do Estado, pela prefeitura. Quando se fala que o esporte é uma coisa universal e é fundamental, não é você fazer campo de vôlei e de futebol e tal, porque é chique, é bacana, porque é necessidade. É necessidade. O ser humano precisa. Se ele faz isso, ele não vai para a droga, como a gente costuma falar. Tá certo? Então, não só, talvez não estou dizendo novidade nenhuma para vocês, mas eu acho que a minha vivência, a minha experiência me provou que isso é verdade, nos lugares onde eu fui, onde eu estive, cidades pequenas, médias, de todo tipo, como é importantíssimo isso, como a presença, o direito ao lazer e a facilidade feita pelo poder público para o lazer, como ela tem um peso inverso à presença do uso de drogas numa escola. É incrível como isso é efetivamente verdade. Isso é uma boa notícia, vamos dizer, para nós, em certo sentido, né? Porque é sinal de que a gente tem caminhos, a gente tem meios de segurar a droga. Claro que tem a ação do traficante, que é incrível, que é impressionante, que entra em todo lugar, que usa criança, que usa todo mundo que está precisando trabalhar, sabe fazer chantagem nesse sentido. E as pessoas que são usadas, claro que elas não têm plena consciência, né, do que elas estão levando, do mal que é aquilo e tal. Fora o fato de que é uma atividade, como é que se diz, ilegal, que não paga imposto, que o cara faz o que ele quer, ganha o que ele quer, nesse sentido, que é uma coisa terrível em relação ao conceito de cidadania que a gente tem. Olha, gente, é isso. Tá? Não tenho muito mais. Eu gostaria de estar mais tempo com vocês, mas, no momento, não sei se isso ajuda, mas é a necessidade de saber que escola boa, agradável, bacana, é uma escola que a criança e o jovem gosta de ficar, tem prazer de estar lá, não tem necessidade de suprir com outras coisas. A escola atende. Porque antigamente a mãe não trabalhava, né? Então, em geral, o quintal, sua casa tinha um quintal, o conceito, né, de lazer e de direito ao lazer era diferente. Agora, na medida que as coisas mudaram, a escola tem mais e mais esse papel de suprir um lazer seguro, educativo, cultural, etc., que tire o jovem da rua, tire do contato com as drogas, enquanto o pai e a mãe estão trabalhando o dia inteiro fora de casa. Está mudando. Eu já vi muita discussão de diretor de escola com pais e tal. Isso é dos pais, não é, isso é meu, isso é. E os pais não têm que fazer isso, a escola não tem que fazer isso. Mudou, está mudando. Os papéis mudam. E na sociedade que a gente vive, a escola está assumindo mais e mais muitos desses papéis, porque a família mudou também, porque a mulher precisa trabalhar. Muitas vezes a mulher é o arrimo de família. Não existe o pai em casa, acontece muito isso também. As coisas mudaram nesse sentido. Tá certo? Então, não sei se vocês são ligados à escola, mas é importante entender que na escola é importante o esporte, é importante a arte, é importante a cultura, essa oportunidade de ter essas atividades que existem desde que o mundo é mundo, fazem parte da vida humana, são importantíssimas, tá certo? E elas, ao lado disso, elas fazem também esse papel de certo modo, afastar, distanciar o jovem do contato com a droga. Muita gente usa até a expressão no sentido oposto. Se está no esporte, não está nas drogas. Eu acho horrível isso. Eu acho a expressão, o esporte não existe só para suprir a questão da droga. O esporte é bom, é rico, é educativo, e ele faz isso, inclusive. Se é um jovem que tem a vida cheia, que além da escola faz o esporte, faz uma atividade artesanal, gosta de pintar, gosta de ir para um coro, para tocar um violão, isso, aquilo, aquilo outro, é um enriquecimento para a vida pessoal dele, são atividades humanas que existem desde que o mundo existe, que é a arte, que é a cultura, que faz parte da vida do ser humano, tá certo? E ela também acaba, como consequência, fazendo esse papel de evitar, de diminuir o contato dos jovens com o ócio, com o lazer
perigoso das ruas, porque está a presença da droga, do tráfico, está a presença do acidente de trânsito também, uma série de outros perigos, né, que a rua da cidade média e grande hoje tem. É isso, gente. Tá? Se tiver alguma pergunta, estou disponível. Obrigada, Lúcia. Em função da sua saída logo em seguida, eu vou abrir para as perguntas para você agora. Tá bom? Então, pessoal, vou dar um tempo para a equipe pegar o microfone, porque eu peguei de surpresa, mas vão pensando, quem tiver alguma questão para pontuar para a Lúcia. Enquanto isso, eu acho que a sua fala vem ao encontro da fala de uma senhora que falou pela manhã, você não estava aqui, e ela falou, ela estava falando sobre como, aonde deixar as crianças nos turnos em que a família não está em condições de estar junto a essas crianças, né? O que é feito desse tempo em que as crianças e adolescentes não estão no contato com a sua família ou não estão no ambiente familiar, né? Com a sua escola ou não estão no ambiente familiar. Então, o que a gente entendeu era da importância de espaços onde nós pudéssemos trabalhar fatores socioeducacionais, a convivência familiar e comunitária, a base de valores de autoestima e a possibilidade e o direito de você ter boas escolhas e merecer bons serviços e bons espaços. Eu acho que quando a senhora fala em lazer, a senhora está falando desse conjunto de coisas saudáveis, sem dúvida, né, que fazem toda a diferença quando a gente pensa em agir antes ou até mesmo durante, não um agravamento da dependência, né? Sem dúvida. Pessoal, o microfone está aberto e pode ser feita a primeira pergunta para a senhora Lúcia Brito. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é José Ibanez. Eu sou voluntário do Amor Exigente e gostaria de saber da senhora qual é o método que a senhora usa para capacitar os professores. Olha, o que capacita é a informação que faz a cidadania. O professor, primeiro, tem que saber que os alunos dele estão expostos ao contato com a droga. Então, há um papel pedagógico da escola em relação a isso, tá? De informação, de proteção de alguma forma, oferecendo situações alternativas, atividades alternativas, e assim por diante. É isso a maneira como eu posso lhe responder. Então, a senhora não tem um método específico, um programa específico para capacitar os professores? Não. Capacitar, sim. Quer dizer, eu sou chamada para isso, de um treinamento nas escolas. Em que consiste o treinamento? Primeiro, informações sobre drogas, que eles não têm. Os professores têm mitos, têm ideias erradas, exageradas, têm coisas que não são verdadeiras. Eles têm que ter uma informação correta, atualizada, sobre o que são as drogas, quais são os efeitos dela, o que é que ela faz, e assim por diante. Segundo, o professor tem que saber que o jovem procura a droga porque ele tem uma carência de alguma outra necessidade dele. Necessidade de lazer, de família, de ter uma atividade criativa, de fazer esporte, de mexer com o corpo. São necessidades que, se forem atendidas, afastam o jovem, dificultam a aproximação do jovem com a droga. Basicamente, muito obrigado. É isso. Mais alguma pergunta? Pessoal lá dos patrulheiros, professor, sua equipe, tem alguma pergunta? Karina. Ok. Eu tenho uma. Ok, claro que pode, Rodrigo. Funciona? Alô? Opa. Lúcia, adorei a apresentação. Na realidade, eu queria até perguntar para você, até para se você puder nos contar um pouco mais, exemplificando, até vou falar o ponto. Assim, teve determinado momento, em uma circunstância, que eu trabalhei junto com profissionais de saúde dentro da escola, direto com os estudantes. Assim, aí a questão que a gente enfatizava era a educação. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, uma série de coisas. E a gente tinha um momento muito interessante com os estudantes e com os professores, justamente você está trazendo essa perspectiva da dificuldade em conseguir abordar o tema de forma mais ampliada,
né, a gente saindo um pouco do campo da moral, né? E eu queria dizer se nesses momentos, assim, se você acompanha também nesse momento que estão com os alunos, tem algumas dinâmicas que vocês fazem, porque como é que tem sido, assim, contando algumas histórias, assim, na prática com os estudantes, o impacto que você percebe? A coisa é realmente, eu me dedico mais ao preparo dos professores para isso, né? Eu não tenho um contato direto com os estudantes. E os professores, eles têm as áreas dele de educação, história, geografia, o que dá, eles também buscam, né, técnicas, estratégias, atividades. Então é a mesma coisa. O professor tem que informar o aluno sobre droga. É uma obrigação da escola hoje que o aluno tenha essa informação na escola, de maneira objetiva e de acordo com a faixa etária, o nível de compreensão que ele tem, evidentemente, vai do mais simples para o mais completo, mais complicado. E os professores têm que estar preparados para isso e têm que saber usar de técnicas, de didática, etc., semelhantes a que ele usa para ensinar as áreas deles. Mas tem que ser uma coisa cotidiana na escola, tem que fazer parte do cotidiano. Tem muita escola que eu já percebi, por exemplo, que prepara o vigilante que fica na porta da escola, o porteiro, porque o porteiro muitas vezes vê muita coisa, vê o aluno que sai para esperar o pai que vem buscar, e tem ali gente rodando para passar uma maconha, para vender alguma coisa nesse sentido e tal. Então o porteiro tem um papel incrível até nesse sentido. Da preparação da secretária, de todos os funcionários da escola. Eles têm que se atualizar e saberem que eles têm um papel também nessa questão de alerta, né, ao uso de drogas pelos estudantes, pelos alunos. Mais uma pergunta? Fala seu nome para nós. Boa tarde a todos. Meu nome é Menta, eu trabalho na FEPAS, aqui em Campinas. E a gente faz capacitação de educadores em várias partes do Brasil por conta dos nossos projetos onde estão. E os educadores, né, que eu acho que, assim, eu sou técnica e também faço atendimento, por acaso eu faço os dois, mas eu acho que um momento como esse tem muito técnico aqui. E os professores, o pessoal que está na base, eles não estão aqui. E eles querem, quando a gente volta, a gente leve algo pronto, pensado, assim, planejado, é isso, passo a passo. E dificilmente a gente recebe esses passos. O que a senhora Lúcia falou, assim, são o que a gente faz, as ONGs faz, a questão do socioeducativo. E aí a gente vem a outra questão das famílias, né? Volto para a questão da informação com os educadores. Tem educador e os adolescentes que eu atendo, né, a gente fala sobre droga. Essa palestra que o delegado passou de manhã, os meninos não me aguentam mais falar sobre dar esse tipo de informação. E os adolescentes, como hoje, né, a gente tem um grupo bom de adolescentes aqui representando todos, eles devem saber também. Quando os professores chegam com essa informação, gente, tem uns adolescentes que sabem mais do que a gente sobre as drogas. E eles sabem mesmo, não é distorcido, sabe? Aí, às vezes, eles ficam, poxa, mas isso aí eu já sei. Não, isso aí eu já sei. E é verdade, eles têm meio de informação, eles vão atrás e eles sabem. Ponto. Agora, senhora Lúcia, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da família, como que a gente pode trabalhar essa questão com a família, né? Porque a senhora deu dicas de como a gente trabalha na escola, o professor, a crianças e adolescentes, e a família, né? Porque a gente não pode esquecer, claro, né? Porque assim, a gente tem que fortalecer, porque a maioria dos adolescentes que eu trabalho, eles ainda não são usuários, mas eles convivem com famílias usuárias, eles convivem com a comunidade. Então, o que a gente pode fazer também para a gente fortalecer essas pessoas que ainda não usam, mas que elas vivem no meio, né, das drogas? Obrigada. Bom, primeiro eu quero falar da escola nesse sentido, porque a escola reúne família, faz a reunião de pais e mestres, etc. Então, ultimamente eu tenho percebido que é muito preocupante. Os pais vão para as reuniões de pais e mestres com perguntas relacionadas à droga, que é o que está preocupando a eles. Então, um papel que a escola pode ter é isso,
é se preparar para dar as informações no nível dos pais, de acordo com o que eles precisam, mas informações constantes, e estar ali disponível quando alguma mãe aflita, um pai toma coragem de ir na escola para conversar, que está desconfiando que o filho está usando droga, não sabe com quem fala, tem vergonha de dizer para isso, não quer que isso prejudique o aluno, que ele seja mandado embora por causa disso, etc. A escola tem que ter alguém preparado para dar atendimento a famílias que procuram com essas questões. Porque é importante, está aí para ficar, faz parte da educação hoje em dia, não tem a menor dúvida. Agora, as famílias, veja bem, as famílias têm outros problemas que eles têm que resolver também, além das drogas. A droga é mais um, que é importante. E você encontra muitas atividades. Tem igrejas que fazem trabalhos com famílias, já vi até uma associação em São Paulo aparecer uma vez, e que a ideia era essa: famílias se reunirem de vez em quando para conversar, às vezes em bairro, no próprio bairro, tá? Os pais se reunirem e trocar ideias. Na reunião de pais e mestres na escola, nossa, eles conversam, falam, querem, ficam contentes de conhecer o pai e a mãe do colega, do filho dele, que ele não conhecia, estava preocupado por isso e tudo. Então, sempre a comunicação, o contato, mais informal que seja, que a gente possa viabilizar, facilitar, estabelecer, porque as pessoas precisam conversar, estão muito sozinhas, têm medo, tem muitas coisas que amedrontam hoje os pais, muitas coisas. Eu acho que hoje em dia, quase que pais têm que fazer curso de formação e preparação para ser pais, de tal maneira que é desafiador hoje, né, as pessoas serem pais, se prepararem. Então, eu acho que a comunidade, a cidade, o poder público, a prefeitura, as igrejas, têm que disponibilizar mais e mais atendimento às famílias para dar esse tipo de informações, ajudá-las, dar orientação, proporcionar espaço de discussão, de encontro. Esse que é o caminho, e a coisa mais importante é essa. Ok, mais uma pergunta. Nelson, da saúde mental do RS de Campinas. Lúcia, você é uma autoridade no assunto, né, por diversas razões. E, no fundo, eu ia abordar um tema que você já está dissertando sobre o que é a escola hoje, como deve ser a escola hoje, né? Mas eu gostaria que você continuasse falando disso, então eu vou também aqui fazer a minha abordagem sobre o assunto, porque uma das características da pessoa que fica dependente de uma substância psicoativa é se apartar do mundo, né? Então, não há informação que chegue a ela que faça ela mudar o seu hábito, né? Então, ela precisa de muita ajuda para isso. E a gente vê essa característica nas escolas hoje, né? Elas se apartarem do mundo, né? Então, nesse sentido, não é frequente a gente ouvir que a escola é uma droga, né? E a gente olha para os professores também, né? Quer dizer, os professores usando droga, né? O tanto de professor que usa fluoxetina hoje, ou se afastam por problema de depressão, é muito alto. Uhum. Né? Então, assim, gostaria que você falasse disso, né? Falasse dessas escolas, se elas estão preparadas para o mundo, né? Uhum. Já que a senhora mesmo está abordando essa necessidade da escola se abrir, né? Se abrir para os alunos, se abrir para as famílias, se abrir para o seu bairro, para a sua cidade, enfim, se abrir para o mundo, né? Olha, é uma questão séria isso aí, que é discutida nas escolas com muita preocupação e tudo. Realmente, a escola hoje, ela não tem mais o papel que ela tinha há 50 anos atrás. Tá certo? A escola hoje tem que ser muito mais, porque a mãe trabalha, não fica em casa, os filhos estão na rua, não podem. As escolas começaram a suprir, né, a necessidade de lazer seguro, recebendo as crianças fora do horário que ela tem aulas. E a escola tem um papel, sim, na sociedade, na história, em relação a isso. É complicado. Os professores se queixam que são mal pagos, salário baixo, nem sempre as escolas têm a infraestrutura necessária para isso, algumas estão se preparando para isso, algumas escolas particulares têm mais condições de se preparar com essa infraestrutura do que, às vezes, a escola pública, mas é uma coisa que tem que acontecer, que a gente tem que torcer, nós todos, como cidadãos, temos que apoiar, pedir, solicitar, apoiar na medida do possível como é que a gente pode ajudar,
Eu já encontrei, por exemplo, sociedades amigos de bairros que fazem um trabalho lindo de suprir a atividade de crianças fora do horário escolar, porque na escola não tem lugar, não tem chance, não tem vez. Então, acaba a Sociedade Amigos de Bairro encontrando um terreno, que fala com o cara que é dono, ele pode emprestar para fazer dali um campo de vôlei e fazer um lugar de bater bola e de se encontrar. Então, nesse ponto, as sociedades Amigos de Bairro também estão tendo um papel diferenciado agora, uma exigência maior da parte deles. Se vocês moram em lugares que não têm, ainda é a melhor coisa tentar criar, ou procurar se tem, ou tentar colaborar, ou chegar perto e ajudar, porque eles têm um papel importante nisso aí, de todo jeito. Agora, a escola, realmente, ela não pode suprir tudo, mas eu acho que existe uma inquietação, uma procura da parte do